Boa tarde a todos, eu sou o Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre 5 sinais que os narcisistas dão quando eles querem fazer gaslight. Vocês querem saber esses 5 sinais? Fique conosco após o sinal da vinheta. Olá, eu quero falar com vocês sobre o tema proposto no vídeo de hoje, do qual que os narcisistas eles dão 5 sinais de que você está sendo manipulado. Antes de começar o vídeo, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, né? Aperta o botão do joinha aí, né? O botão das notificações e compartilhe o vídeo. E hoje eu quero falar com vocês alguns sinais. O interessante é que quando o narcisista ele vai começar a dar os sinais de que irá lhe manipular, ele sempre vai colocar em xeque, na verdade, o seu raciocínio lógico. Ou seja, ele vai colocar você sempre numa posição de devaneio. Ou seja, tudo que você está fazendo é apenas elucubrações. Nada do que está acontecendo é real, isso é problema da sua cabeça. Ou seja, ele começa a colocar, na verdade, a sua percepção em devaneio. O que é isso? É que você está divagando demais, sabe? Então, ele vai colocar sempre você em dúvida acerca, né, da sua própria pessoa, viu? Por quê? Porque ele faz a pessoa duvidar da sua sanidade mental. O ser humano, na verdade, ele consegue ele não é totalmente lógico, mas ele tem também alguns momentos que ele age de acordo com a lógica dos fatos, né? Ou seja, o seu pensamento é estritamente sequencial. Ele olha as coisas, ele olha os fatos e deduz mediante esses fatos, né? Então, quando você começa a olhar um relacionamento que não diz, vamos dizer assim, não segue muito essa sequência lógica, não que essa sequência seja matemática. O relacionamento humano é muito mais complexo. Mas quando você vê que essa pessoa é totalmente contraditória, ela fala uma coisa e faz outra, faz uma coisa e fala outra, você tem que ficar muito esperto com isso. Então, quando essa pessoa faz essa manipulação, ela vai criar essa manipulação sempre mediante uma narrativa. E nessa narrativa, na verdade, vai bombardeando, né, você constantemente. Então, ele vai falando, por exemplo, que você está louco ou louca, ou você, por exemplo, sabe, é uma pessoa muito desconfiada a princípio. Isso vai deixar você desnorteado. Por quê? Porque ele vai isolar você dos seus amigos, dos seus parentes e dos seus familiares. Então, quando ele te aliena, você, da sua família também, né, e dos seus amigos, ele começa a alienar você de você mesmo, ou seja, você se torna separado de si. As suas crenças, os seus valores são totalmente questionados, né? Então, com isso, você se torna dependente dele e alienado de si, porque você vai ficar totalmente sujeito à opinião dele, porque você vai ter medo, na verdade, de o contradizer. Então, essa alienação vai gerar você sempre um vazio existencial, né? Ou seja, quando termina o relacionamento, e até mesmo dentro do relacionamento, você verifica que você vai ter um vazio existencial. Tudo que você vai fazer é por medo, na verdade, né? Por medo de machucá-lo, por medo de criticá-lo, por medo de dar o seu ponto de vista. Então, quais são esses 5 sinais? Eu dei esse background para vocês poderem entender o contexto, tá? Primeiro, ele vai fazer a negação da realidade. Ele vai negar todos os fatos, na verdade. Ou seja, ele sempre, na verdade, vai mascarar ou mudar de contexto, ou mudar de ideia, ou, por exemplo, né, na verdade, fugir do assunto. A segunda característica é culpabilização. O que ele vai fazer? Vai sempre culpar você, na verdade, você que é a causadora ou causador de todos os problemas por ele agir dessa determinada maneira com você. O terceiro seria o isolamento. Ele vai isolar você dos seus amigos, da sua família, até mesmo de você mesmo, né? Ou seja, ele sempre vai criar argumentos
na verdade, que, por exemplo, que somente ele é uma pessoa totalmente importante na sua vida. Uma certa feita eu estava trabalhando, né? E eu conheci uma mulher que era narcisista e ela sempre culpava todo mundo, né? Eu não vou falar o nome, né? Que é até deselegante, mas sempre, na verdade, tudo o que acontecia de errado na vida dela, ela sempre fazia o quê? Ela criava uma narrativa para não, né, vamos dizer assim, aceitar a realidade. Ele não aceita a realidade, ele aceita a narrativa que ele cria. E quando ela culpabilizava as outras pessoas, não ela, né? Então você vê que é uma pessoa que terceiriza. E também ela fazia também, por exemplo, o isolamento. Ela falava para mim que isolava, por exemplo, a filha, né, as pessoas que ela gostava, para evitar essas pessoas de abusar, né, da sua filha ou do seu filho. Era praticamente uma mãe que era narcisista, né? O interessante também, a característica, né, vamos dizer assim, dos sinais que eles dão, né? Você tem que verificar também a minimalização dos seus sentimentos. Ou seja, ele nunca vai respeitar o que você sente, o seu ponto de vista, na verdade. Então, quando você dá o seu ponto de vista, ele sempre vai desprezar, porque ele sempre se sente, na verdade, um grau inferior, superior, né? Quanto mais sendo um narcisista grandioso, né? E o quinto sinal, ele vai fazer o quê? Ameaças e chantagens, tá? Então sempre ele vai entrar nesse jogo. Então, quando o narcisista te despersonaliza, na verdade, ele vai manchar o seu caráter, né? Ou seja, ele sempre vai desvincular a vítima de si mesma. Ou seja, ele vai fazer essa pessoa ficar totalmente ruim consigo mesmo, né? E o que você tem que fazer? Qual atitude que você deveria tomar? Se a crítica não for construtiva, se afaste dessa pessoa imediatamente. Uma pessoa que te critica constantemente não é digna de crédito, tá? E, por exemplo, a sua intuição, muitas vezes, ela não falha quando você se relaciona com alguma pessoa e você vê que algo está errado. Se você sentir algo que não está bem, algo que não cola, sabe? Aquela pessoa que é muito atenciosa, a princípio, muito amorosa, né? Desconfie, viu? Desconfie. Siga a sua intuição, porque dificilmente estará errada, né? Por exemplo, e se você for coagido a fazer algo que não queira, não faça. Se afaste totalmente, na verdade. E se você também tiver medo dessa pessoa, começa a ter um certo tipo de medo, se afaste dessa pessoa. Faz um período de pedra cinza, na verdade, né? Você não mostrar que está sendo influenciado por essa pessoa já é um bom princípio para você poder se desvincular. Então você sempre tem que fazer o quê? Quebre todo vínculo quando você perceber esses 5 gatilhos. E muito obrigado a vocês, né, que seguiram o nosso canal até o final, e eu peço para que vocês, se vocês gostaram do nosso vídeo, de hoje, se inscrevam no canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço o carinho de todos que nos acompanham até o final e até o próximo vídeo.